Meia hora. Então voltamos. Até já, Farinha e Libório. Voltamos já em contacto com vocês para saber então qual é a asneira maior. Ora bem, tal como eu referi, vamos falar da alimentação dos idosos, que requer alguns cuidados especiais. E por isso mesmo a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril desenvolveu este livro em colaboração com Gilberto Costa e Cláudia Viegas, que estão connosco. Receitas fáceis e apetitosas para a idade dos nossos pais e avós. Muito bom dia a ambos. O Gilberto é chefe de cozinha e a Cláudia é dietista, não é? Por isso estão reunidas as condições para criar este livro, não é? Exato. E foi uma iniciativa da Escola Superior de Hotelaria? Quem partiu a iniciativa? Não, a iniciativa foi da Nutrícia, que é uma empresa de nutrição clínica. Muito bem. E, portanto, foram eles que vieram ter connosco para desenvolvermos o projeto, um bocadinho na perspectiva de fugir da teoria, não é? De conceber uma receita do ponto de vista que teórico, é muito mas este livro, não é? Exatamente, mas aplicá-lo à prática. Portanto, nós testámos, desenvolvemos do ponto de vista teórico, depois testámos na prática, tivemos que fazer algumas modificações e como utilizamos alguns produtos que procuram acrescentar valor nutricional, nomeadamente a nível de proteínas ou valor calórico, também a utilização desses produtos para funcionarem nos pratos também foi preciso testar e, portanto, foi esse trabalho que desenvolvemos em conjunto. Que especificidades são essas da alimentação dos idosos? Requer cuidados especiais? Requer alguns cuidados especiais. Uma dos maiores cuidados que tivemos foi a questão gastronómica e essa era de facto a grande preocupação também da Nutrícia, porque uma das coisas que acontece aos idosos decorrentes do normal processo de envelhecimento é a perda de paladar e do olfato. E, portanto, é importante, por isso é que o livro também se chama Receitas Fáceis e Apetitosas, portanto, é importante valorizar, ser apelativas, que eles de facto tenham vontade de as consumir, porque se não forem, há tantas outras coisas que também decorrem normalmente o processo de envelhecimento que já contribuem para não se alimentarem bem, que se gastronomicamente não forem apelativas. Claro, e muitas vezes até têm restrições de dieta, não é? E, portanto, não lhe vamos tirar agora o sabor das coisas, Exatamente. Não é? E pelo menos o comer com os olhos, que também Exatamente. É muito importante. Aliás, eu até costumo dizer, obviamente que com muito bom senso, analisando indivíduo para indivíduo, mas que não devemos ser assim muito rigorosos nesse cumprimento da dieta. Quer dizer, é importante cumprir a dieta, obviamente, se houver patologias, claro, mas com algum bom senso, porque se esse cumprimento rigoroso da dieta faz com que a pessoa nem sequer coma porque está tão limitada em termos alimentares, vamos provocar outra doença. Por exemplo, muitas vezes está limitada na mastigação. Exato. Ou pela falta de dentes ou pelo uso de próteses dentárias. Exato, não é? que muitas vezes até estão mal adaptadas e, portanto, provocam dor e dificultam a mastigação. E muitas vezes têm que recorrer às papas, desfazer os alimentos. E, portanto, é preciso ter alguma criatividade na elaboração das receitas e das confecções para que elas sejam de facto apelativas, porque alguém que come todos os dias coisas desfeitas ou liquefeitas é complicado em termos de variedade. Normalmente têm uma vida sedentária. Tem. O que leva depois a vários problemas, sim, nomeadamente a obstipação, por exemplo. A obstipação, que tem em conta também isso nas vossas receitas? As nossas receitas têm uma vertente muito daquilo que deve ser a alimentação equilibrada, portanto são muito variadas, têm muitos legumes, portanto isso foi de facto uma coisa que nós privilegiámos, foi que houvesse sempre os legumes presentes, que normalmente estão ausentes na nossa alimentação, e que fossem sempre apresentados de uma forma apelativa, diferente, não fosse sempre a mesma coisa, sempre a salada, por exemplo, que é o mais vulgar. Portanto, que alimentos então para esse problema é que, para quem tem obstipação, é que devem reforçar? Tem que consumir as frutas e os vegetais o mais variado possível. Ingerir água, que também é uma questão importante. E como disse há pouco, os idosos não só têm uma vida sedentária, como também perdem massa muscular e a motilidade intestinal também vai ficar diminuída. Portanto, isso tudo conjugado vai de facto sofrem muitas vezes de osteoporose também. Também. E é um dos aspectos que nós também referimos, temos os valores nutricionais, por exemplo, do cálcio, precisamente por isso, porque é um dos minerais importantes ao nível da osteoporose. Muito bem. Chefe Gilberto, foi fácil reunir este menu? Foi, e criar fácil, sensações? Muito fácil. Foi com esse intuito mesmo de serem receitas de fácil elaboração, que as pessoas, ou por estarem deficientes, ou por estarem com alguma dificuldade de se manterem algumas horas de pé, para estarem a preparar, e que sejam
rápidas, apetitosas e de bom sabor, para as pessoas poderem comer e estarem a saber a refeição. O Gilberto também é professor de hotelaria na Escola Sou. Superior de Hotelaria e Turismo Do Estoril. E esta é uma disciplina que também é tida em conta, ou seja, não sei se é uma disciplina, mas é algo que é ensinado já na Escola de Hotelaria. Sim, temos essa A preocupação. especificidade da alimentação, quer Também. das crianças, por um lado, e neste caso dos Também. idosos. Há uma disciplina que trata mesmo dessa... Do ponto de vista teórico, Sim. tanto a dietética, do ponto de vista teórico, mas depois tem uma disciplina de cozinha, pastelaria dietética, onde aplicam. Que sou eu, também que sou professor da cadeira e que... Claro, já está perfeitamente apto. E no seu entender, quais são as principais carências dos nossos idosos a nível da alimentação? Eu acho que é mesmo, se calhar, não o comerem o suficiente ou a boa qualidade. Porque não é em termos de quantidade que se come, como é que posso dizer, o suficiente ou em termos nutricionais. Porque a pessoa pode comer o suficiente em termos energéticos com pouca coisa, entre aspas. Não é encher o prato que a pessoa se satisfaz. Satisfaz, ou seja, fica de barriga cheia, mas não, em termos nutricionais não é o... Estas sugestões do livro é um guia muito prático, portanto é um menu que pode ser diário ou semanal ou mensal. Ele tem um menu semanal, portanto isto tem uma emenda que é semanal. E a ideia é... Sim, aliás, ele está dividido mesmo com uma agenda. Sim, exatamente, nos 7 dias da semana. E a ideia é ser fácil trocar os pratos entre si, entre os diferentes dias, e dentro do mesmo prato trocar ou os acompanhamentos, ou o tipo de carne, ou o tipo de peixe, e construir emendas diferentes que possam funcionar para uma emenda mensal, trimestral, portanto que possa a partir daqui fazer crescer a emenda. Chefe Gilberto, quero deixar aqui só uma sugestão, por exemplo, de alimentação para um dia do idoso. O que é que ele deve comer desde que acorda ao deitar? Uma sugestão. Uma vez que não temos aqui os pratos connosco, vamos imaginá-los. E se calhar a Cláudia está mais apta a fazer essa sugestão. O que seria o ideal numa alimentação diária de um idoso? Ok. O que é que deve constar do seu menu? Assim, a alimentação de um idoso tem estas especificidades e devemos ter atenção a estes aspectos da gastronomia, etc. E cada caso é um caso, mas deve ser uma alimentação equilibrada e muito variada. E, portanto, eu diria que de manhã a pessoa deve sempre ingerir um bom pequeno almoço, uma fonte de cálcio, nomeadamente o leite ou um derivado, uma fonte de energia, como o pão ou os cereais, e uma fonte de vitaminas e minerais, como uma peça de fruta. Portanto, isto seria um bom pequeno almoço. Depois ingerir qualquer coisa à meia da manhã, que pode ser pão, pode ser novamente alguns cereais, com leite, com chá, portanto, dependendo daquilo que a pessoa preferir. Conforme os gostos, temos de ter isso em conta exatamente, também, não é? Que seria o mesmo tipo de refeição para fazer ao lanche, num ou 2 lanches, dependendo do tempo que a pessoa tem desde o almoço até ao jantar, portanto, não estando mais de 2, 3 horas sem comer. Deve ser preferível o peixe ou a carne? É sempre preferível o peixe. Eu faço a pergunta, já sei a resposta, mas eu gosto mas é sempre preferível o peixe. É assim, as regras de uma alimentação equilibrada dizem que devemos comer carne ao almoço, peixe ao jantar, ou vice-versa, e ir trocando. Mas essa proteína da carne não é importante também para o idoso? É igual. Ou vai buscar ao peixe também? E o peixe tem fonte de energia, não é? E o peixe tem ácidos gordos essenciais para nós, nomeadamente os ômega 3, que são muito conhecidos e muito falados, e que também são muito importantes a nível do funcionamento do sistema nervoso e nomeadamente do cérebro. E, portanto, que ajudam um bocadinho àquelas questões que podem estar associadas também aos idosos, como a perda de memória, a confusão mental, etc. E, portanto, ajuda, embora isso tenha que vir de uma alimentação já de trás. Muito bem. Frutas e legumes, essencial. Essencial. Não é? Frutas e legumes essenciais. Nomeadamente a fruta, por ser difícil de mastigar, às vezes está ausente na alimentação dos idosos. Muitas vezes há problemas digestivos, portanto... Mas são muitas receitas fáceis e apetitosas para a idade dos nossos pais e avós. Esta é a sugestão que lhe deixamos. Deixou-nos também os nossos convidados, o Gilberto e a Cláudia. Muito obrigada por estarem aqui. Vamos à ginástica. É fundamental em qualquer idade.